Prim, já tá chegando aqui com a gente para nos contar como é que fica o tempo nas próximas horas e também amanhã. A chuva deu uma trégua, pelo menos aquela chuvona que a gente viu ontem, generalizada em todos os cantos, mas estava ouvindo até aqui a mensagem de um ouvinte nosso, o Vitor, ele falando de chuva forte agora na rodovia dos Bandeirantes, uma chuva que tá meio se encaminhando aí pro interior de São Paulo. O que você tá observando nos radares, hein, Josélia? Como é que tá o tempo aqui no estado de São Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. Olha, ali na região de Campinas, exatamente na região de Campinas, a gente tem de fato um núcleo. Nesse momento, é uma chuvinha, assim, digamos, de moderada para forte intensidade, mas é um núcleo pequeno. E a situação que nós vemos agora, através dos radares meteorológicos, é completamente diferente do que nós tínhamos ontem. Ontem, a essa hora, nós já tínhamos aqueles núcleos muito fortes avançando sobre a região da cidade de São Paulo, já sobre a grande São Paulo, atingiu aquela região ali de Jundiaí, né? A gente teve aquelas nuvens especiais se formando por ali. Então, assim, hoje é completamente diferente. Nesse momento, eu tenho um núcleo de chuva forte, por exemplo, ali na região de Pirassununga, outros núcleos ali perto da região, pertinho ali de Fartura, é uma região bem próxima do Paraná, e aqui na região da capital, na Grande São Paulo, é mais a nebulosidade, tá? Podemos ter, sim, chuva agora, nesse fim de tarde e noite, sim, retornando, né? Porque a gente já teve um pouco de chuva, mas é uma chuva de fraca para moderada intensidade, então, assim, não tem nenhuma situação indicando que vai ser a repetição daquela chuva intensa que nós tivemos ontem. Não existe isso. Tá bem. Ô Josélia, antes da gente seguir, vamos só ainda falando da chuva de ontem, teve uma imagem que viralizou nas redes sociais e que até a Defesa Civil de São Paulo falou a respeito, do que parecia ser um tornado, né? Uma nuvem assim que desceu, que tocou o solo, aconteceu em Jundiaí, no interior de São Paulo. Quem nos acompanha por imagens consegue ver, inclusive a imagem que eu vou descrever, que são esses dois funis a princípio, depois se juntam, viram um só, depois voltam a se separar. E assustou bem, né? Tava aquele tempo de chuva, aquelas nuvens cinzentas, e lá ao fundo a imagem registra justamente esse cone assim que sai. O que é isso exatamente, Josélia? Então, vamos lá. Primeira coisa, essa imagem está muito legal. Primeira coisa que a gente vai observar veja que existe uma base muito escurecida, né? É uma nuvem bem baixa. Na verdade, essa parte toda bem escurecida e reta, assim que a gente vê, ampla, né? É a base do cumulonimbus, dessas nuvens de tempestade, tá? E bem a esquerda da foto, você vai ver coluna de chuva, né? E aí no meio, você vê, na verdade, uma formação de nuvem, não é um tornado, tá? O tornado na verdade, uma coluna de vento. Isso aí é, na verdade, uma condensação, né? É uma nuvem que se formou na base do cumulonimbus, tá? Então, você imagina o seguinte, que ali tem chuva, começa a resfriar o ar, ao mesmo tempo, você tem uma corrente ascendente, tá? Que está levando ar úmido, né? Para cima. E aí, quando vai levando esse ar úmido e mais quente para um nível mais alto, vai resfriando, e aí começa a condensar e forma nuvem. Então, a gente está vendo, na verdade, a gente chama até de fractos, né? São pedaços de nuvem, são ralas, não é um tornado, assim, você veja que não tem rotação, tá? Então, ela se forma e se desfaz, então, assim, é o que a gente chama de uma nuvem Scud, a gente fala, escudo, né? Mas não é assim, não é uma nuvem de tempestade, não é um tornado, isso, né? Mas essa nuvem cumulonimbus, naquela região de Jundiaí, passou com muita força, com muita chuva em cima de Jundiaí. Pra vocês terem uma ideia, choveu cerca de 30 milímetros, assim, em poucos minutos, foi muita chuva. Ventania, teve rajadas de 74 quilômetros por hora, Nossa. Teve granizo, tá? Então, assim, era uma nuvem muito pesada, né? E aí, na base dela, formou esse pedaço de nuvem, né? Esfumaçado, assim, mas não é um tornado. Mas a imagem realmente foi muito legal. Tá inclusive no Instagram da Defesa Civil de São Paulo, quem tiver curiosidade, Isso. ou também na nossa live no YouTube, só procurar lá pelo YouTube oficial da Band News FM. Josélia, então vamos arrematar com as informações do fim de semana, como ficamos por aqui, então?
Então vamos lá. Olha, bom, eu acho que todo mundo percebeu, né, que deu uma esfriadinha, né? Bastante nebulosidade, chuva, então a temperatura caiu hoje. Nós tivemos uma máxima de em torno de 20 graus apenas, né? O nosso fim de semana vai ter maiores períodos com sol em relação ao que a gente viu hoje, né? Então, no sábado pode amanhecer meio nublado, com névoa, depois o sol vai aparecer, né? E nós vamos ter aí períodos com sol ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva, que até podem ter raios à tarde e à noite, tá? Assim, não uma chuva generalizada, mas assim, várias pancadas podem acontecer na maioria das áreas do estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Temperatura entre 14 e 24 graus, então vai amanhecer friozinho, tá? E depois esquenta. No domingo, as condições para chuva no estado de São Paulo vão aumentar e aumenta também o risco de temporais. Então, a gente pode voltar a ter chuvas intensas novamente durante o domingo. Nós vamos ter uma frente fria que vai chegar ao litoral de São Paulo e também vamos ter aí a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa paulista. Então, assim, é toda uma configuração de ventos que vai aumentar o risco de chuva e de chuva forte. Teremos períodos com sol pela manhã até o começo da tarde, pancadas de chuva com raios à tarde e à noite do domingo, valendo para todo o estado de São Paulo, com o risco de nós termos chuva forte também na Grande São Paulo, tá? Mas não vai ser um dia frio, não, é 15 a 25 graus. Aí, a partir de segunda-feira, aí sim a gente vai sentir ar frio entrando, muita nebulosidade, aí começa a tal da segunda onda de frio, porque nós vamos passar a semana inteira com muita umidade e temperatura baixa. Não frio de 10 graus, mas aquela temperatura, assim, aquele dia que fica muito úmido, então a temperatura não sobe muito, sabe? Então vai ser uma sensação de frio a semana toda. O frio chatinho. Tá bom, Josélia. Obrigado pelas suas informações. Isso. O frio chatinho, isso, né? Uma boa definição. Chatinho. E só pra gente encerrar, eu tinha lido mais cedo e a nossa ouvinte Karina do Imirim escreve aqui falando: boa tarde, tudo bem, Renan? Recadinho pra Josélia. Li o perfil dela no UOL, que foi publicado hoje, fiquei encantada. Já era fã da Josélia e fiquei ainda mais por saber das funções sociais da meteorologia. Ela mandou um beijo pra você. Eu repasso o recado dela também, mando o meu beijo, a minha admiração, você sabe, da redação da Band News FM também por você, pelo seu trabalho, pela sua história no rádio. Então, parabéns, viu? Bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Beijão.